Queridos, na semana passada nós nos deparamos aqui no capítulo 20 de um Paulo resoluto, determinado. Ele definiu que ele tinha que ir para Jerusalém e que depois de Jerusalém ele tinha que ir até Roma. Era o plano de Paulo, era o que estava no coração dele. Era assim que ele estava entendendo o fluir, o sopro do Espírito. Você sabe que a palavra de Deus diz que todo aquilo que é nascido do Espírito é como um vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. João 3. Assim está Paulo. Mas ele entendeu da parte de Deus que ele tinha que ir a Jerusalém e de lá ele tinha que ir a Roma. É como se ele está já antevendo já a parte final do seu ministério. É como se ele tinha já feito a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, estava terminando a terceira viagem missionária e agora ele está determinado, quer ir para Jerusalém. Não está entendendo direito tudo o que vai acontecer, não sabe tudo, mas está entendendo da vontade de Deus, da parte de Deus, que o destino e a orientação para o Senhor, para ele agora, é em direção a Jerusalém. E ao caminhar para Jerusalém, ao navegar para Jerusalém, ele foi parando em lugares, em portos e assim por diante. E quando ele definiu ir, começaram a surgir um monte de situações problemáticas, difíceis, para de alguma forma impedir que ele cumprisse cabalmente o seu ministério. Você sabe que todos nós, você e eu, todos nós temos um ministério, um chamado. Todos nós. Deus concedeu dons aos homens. Deus concedeu, aquele que desceu, subiu e concedeu dons aos homens. Em outras palavras, concedeu serviço, capacitação, ministério. Todos nós que amamos ao Senhor Jesus, que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos chamados, convocados por Ele para servir ao Senhor. Todos nós temos missão, todos nós temos ministério, todos nós temos dons. A questão é se nós seremos fiéis ao Senhor até o fim, se nós iremos cumprir cabalmente o ministério que o Senhor tem para nós. Esta é a questão-chave aqui. A questão-chave é se vamos ou não vamos obedecer até o fim. Até o fim. Você sabe que Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele diz isso, olha, completei a carreira e guardei a fé. Aquilo que o Senhor determinou, mandou que eu fizesse, assim foi e assim cumprimos. A coroa da justiça me já está reservada, né, para todos, não só para ele, mas para todos quantos amam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a missão é para você e para mim, também, assim como era para Paulo. E Paulo agora está determinado a cumprir, e nesse trajeto agora aponta em direção a Jerusalém, e ao apontar para Jerusalém, aponta para coisas que necessariamente Paulo não teria nenhum tipo de prazer ou sucesso nessa caminhada. No entanto, ele entendeu que é de Deus, o rumo é de Deus. Então eu vou para Jerusalém. E na caminhada para Jerusalém, ele tem despedidas, ele tem choro, ele tem momentos de angústia e ele tem momentos, eu diria, de uma dor anunciada. Então nós vamos fazer a leitura a partir aqui do capítulo 20, e nós já tínhamos lido até o capítulo 20, versículo 12, e a gente vai continuar aqui a leitura, porque ele vai encontrar com os seus líderes, os presbíteros da cidade de Éfeso, onde dali ele espalhou o evangelho por toda a Ásia.
Então agora ele está passando e ele mesmo vai dizer, não vou ver mais vocês. Vamos ler, vamos ler. Olha que coisa que ele está passando e se despedindo. É tão bom quando você tem homens e homens de Deus e mulheres de Deus que já no final então da sua vida, do seu ministério, podem deixar exemplo, deixar modelo. Aliás, a orientação da palavra é isso, a gente não deve observar o início, né? Mas observar o final e ver a fé deles, e imitar a fé destes que no final permaneceram fiéis e cumpridores e apaixonados pelo Senhor e pela sua obra, pela sua palavra. Então, Paulo está caminhando e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Atos capítulo 20, versículo 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos para Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos. E um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Você percebeu que no capítulo 20, versículo 6, ele está em Filipos. E em Filipos é a festa da Páscoa. Está lá, versículo 6. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter naquele porto, que é Troade. E é lá em Troade que Paulo prega e faz a Santa Ceia com os irmãos, e ele vai pregando e o sermão fica cumprido, e meia-noite um jovem pegou no sono e caiu, o jovem Eutico, que é o versículo 9, cai e morto. E Paulo ora por ele e o rapaz recupera, e aí Paulo abre e serve a Santa Ceia, não é? Isso já é meia-noite, e aí Paulo continua pregando até romper a alva. Quer dizer, foi uma vigília, né? Uma santa despedida de Paulo com esses irmãos ali em Troade, da igreja que estava ali e outros que foram para lá. Depois disso eles navegam, vão parando de cais de porto em porto, até chegar lá em Mileto. E ele não quer ir para Éfeso, porque se ele fosse para Éfeso ia demorar, e ele queria chegar em Pentecostes. Da Páscoa até Pentecostes são 50 dias. São 50 dias. 7 sábados mais um dia. Então, no primeiro dia, depois do 7º sábado, é o Pentecoste. E Paulo vai dizer, eu quero estar em Jerusalém, em Pentecostes. Então ele tem 50 dias, já passou uma semana. E ele está correndo com isso. Mas em Mileto, versículo 17, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, e aí é o sermão de despedida de Paulo. Olha esse sermão, eu vou ler. Se você ler com atenção, você vai perceber aqui a grandeza e ao mesmo tempo a dor nessa caminhada de ir para Jerusalém. Diz assim o apóstolo Paulo, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-lo ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então até aqui, no versículo 21, Paulo
Paulo traz uma memória de como é que ele se portou como obreiro e deixa também o exemplo para mim, o exemplo para você, para qualquer um que quer ser servo do Senhor, que quer desenvolver o seu ministério. Agora há pouco eu falei que todos nós temos um chamado, todos nós temos ministério, serviço, todos nós temos dons. Como é que se desenvolve os nossos dons? Paulo então deixa o relato, deixa como ele fez para que a gente também possa fazer. Não é? Quantas vezes ele vai dizer lá nas cartas, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meu, e vem atrás de mim, me segue, anda nessa pegada. E aí ele faz uma listagem. Vou repetir, olha só, versículo 18. Vós bem sabeis como me conduzi entre vós. Olha o versículo 19. Servindo, primeiramente, é servir ao Senhor, servindo ao Senhor. Tudo que fizer, seja em palavra, tudo que fizemos em palavras ou em ação, tudo que faremos, tudo deve ser ao Senhor. Interessante isso, porque qualquer coisa que nós possamos desenvolver, tudo que vier à mão para fazer, devemos fazer conforme as nossas forças e devemos fazê-la para o Senhor. É ao Senhor. Então eu fico imaginando que se eu capino, né, se eu corto um matinho, é para o Senhor. Se eu faço uma comida, é para o Senhor. Se eu trabalho num banco, é para o Senhor. Ah, mas é o fulano de tal que me paga. Faça como para o Senhor, né? É para o Senhor. Agora, se eu desenvolvo o ministério, o serviço que o Senhor nos concedeu, como é que eu faço? Primeiro, está lá, com toda humildade. Nós não podemos nada, né, gente? Eu não sou nada, nem posso nada. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. A gente tem que entender isso. E a gente tem que dizer, Senhor, o Senhor pode fazer através de mim essa coisa aqui? O Senhor pode me usar? Então, se o Senhor pode me usar, eu estou aqui. Eu estou aqui. Né? Eu, pecador, estou aqui. Se o Senhor pode me usar, eu estou aqui. Com toda a humildade. Lágrimas e provações. E aí ele descreve que nem sempre o ministério são flores. Nem sempre o ministério vai ser sorriso. Nem sempre o ministério é tapinha nas costas. Às vezes é apunhalada nas costas. Né? Provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Mas mesmo com provações, ciladas, tristezas, humilhações e humildade, eu estou servindo ao Senhor. E ao servir ao Senhor, disse Paulo, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Nem tudo que a gente fala é proveitoso, né, gente? Nem tudo que a gente ouve é proveitoso, nem tudo que a gente pensa é de boa fama. Você sabe que Paulo escreve isso, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí, nem sempre é assim. Deveria ser, mas nem sempre é, não é verdade? A gente às vezes tropeça, trupica. Né? Aí diz Paulo, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. Eu prego nos púlpitos, mas eu prego também de casa em casa. Eu vou no individual e vou no coletivo. Então Paulo diz assim, olha, eu preguei, eu proclamei e eu ensinei. E eu ensinei o quê? Aquilo que é fundamental no Evangelho. O que é fundamental no Evangelho? É que nós somos um bando de pecadores. O fundamental no Evangelho é que a gente entregue a nós mesmos, nós não somos nada. Por isso, Paulo está dizendo, olha, eu estou pregando o arrependimento para com Deus. Ora, por que tem arrependimento? Porque a gente pisa na bola, a gente sempre pisou. O pecado invadiu, né? Desde o primeiro Adão, o pecado invadiu, e aí a gente quer fazer o bem, e o bem que quer fazer não faz o mal. Faz o mal. Então o que Paulo prega? O que o Evangelho preconiza? Preconiza que você precisa
voltar-se para Deus. E voltar-se para Deus significa: eu me arrependo de coisas, do tempo, de situações, eu me arrependo, eu errei, eu falhei, eu troquei, eu gastei o meu tesouro, as minhas riquezas, o meu tempo, a minha saúde, naquilo que não edifica. Eu busquei outras coisas e não busquei a Deus em primeiro lugar. O que o Evangelho precisa trazer? Opa, arrependimento. Eu já ando ouvindo gente que, por ser filho de crente ou nascido no lar evangélico, tem algumas pessoas que, porque nasceu no lar evangélico, acham que tipo assim, é gente boa, né? Que não pecou, que não precisa nem de arrependimento, porque afinal de contas, viveu uma vida religiosa. Não confunda vida religiosa com os padrões, com vida de desobediência. Porque a desobediência pode ser interna. A gente pode ser acomodado, acostumado, mas o nosso coração fica longe, o nosso coração está longe dos caminhos do Senhor. Filho de peixe não é peixe. Não nesse mar, não nesse rio. Filho de peixe tem o privilégio de estar perto, de estar aproximado. Mas assim como os judeus que estavam perto, e boa parte desses judeus perderam e abandonaram, e é isso que a gente vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, eles se auto-excluíram. Assim tem gente que já ouviu falar de Jesus desde criancinha, tem gente que já cantou desde quando nasceu, até do ventre, já foi ali, já era consagrado, mas gente que deu ouvido a qualquer outra coisa, menos ouvido à voz do Senhor. E aí Paulo diz que o Evangelho preconiza o quê? Uma volta, um arrependimento. Arrependimento para com Deus. O Pai, nosso Pai, Ele é primeiro na nossa vida, nós o adoramos. Ou nós adoramos a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. A quem nós servimos e a quem adoramos? Se não servimos e nem adoramos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós precisamos nos arrepender profundamente e voltar a Ele, para a glória dEle. Arrependimento. E o que mais? A fé. A fé em quem? Não é fé na fé, você já sabe disso, vou ser repetitivo. Não é, é importante a pessoa ter muita fé. Não, a pessoa tem que ter fé em Jesus. E a fé em Jesus. E acreditar em Jesus. E colocar o seu presente, seu passado e seu futuro em Jesus. E acreditar e confiar que Ele, o Senhor, tem nas suas mãos todo o poder. Ele cuida de nós desde o passado, desde o presente e já tem cuidado tudo do futuro. Ele é o Senhor e nós cremos nele. É fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé no Deus que sustenta, no Deus que ampara, naquele que deu a sua vida por nós. Arrependimento porque a gente caminhou mal e fé porque a gente quer caminhar bem. Arrependimento porque a gente errou e erra, e fé na esperança, na certeza de que o Senhor tem preparado coisas melhores e maiores para aqueles que amam ao Senhor, aqueles que creem e buscam a sua face. Não é? Nós caminhamos prosseguindo no Senhor. Então, esse é o exemplo do ministério de Paulo junto aos irmãos em Éfeso. E ele gerou aqueles irmãos no poder do Espírito Santo. E agora é a hora deles. Tanto é que no versículo 22 ele começa. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Então, quando lá atrás nós lemos Paulo
define, entendeu que ele tinha que ir, agora ele está de uma maneira muito clara dizendo, eu estou constrangido em meu espírito. É como se ele falasse assim, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. Há uma orientação para mim. Não é o que eu gostaria, mas eu estou constrangido em meu espírito. Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu fico imaginando os apelos missionários, os apelos para os homens, pastores e profetisas e missionárias, mulheres de Deus. Eu fico imaginando que muitas vezes os apelos são bem diferentes daqui. Olha, você entrega a sua vida para Jesus e que Deus vai cuidar de tudo, Ele vai abrir todas as portas, que todas as coisas vão ser muito bem para você, você vai ser feliz, porque se você servir ao Senhor, você vai ser feliz, isto haverá do melhor, né? Eu sou filho do rei, e o filho do rei como o melhor desta terra, e eu fico imaginando as pessoas falando isso assim, a sotavento, pregando nas igrejas, e muitas pessoas até indo para o ministério equivocados. Paulo aqui, ele está entendendo assim, olha, o Senhor está me chamando, eu estou constrangido pelo Espírito Santo, que eu tenho que ir para Jerusalém, e o Espírito está avisando em cada cidade que eu não sei o que me espera, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei não, mas em cada cidade que eu passo, em cada lugar que eu chego, o Espírito Santo vai revelando que o que me aguarda são cadeias e tribulações. Imagina eu fazer um apelo para você, para mim mesmo. Olha, vem aqui para sei lá para onde, vem para São Francisco, vem para o sul do Brasil, ou vai para os ribeirinhos, ou vai para a tribo indígena, e você vai passar pelo fio da navalha. O que te espera são cadeias, tribulações. O pessoal tem medo. O pessoal fica morrendo de medo. Até quando nós estudávamos sobre a grande tribulação. O que? A igreja vai passar pela grande tribulação? E se tiver que passar, querido? E se tiver que passar? Você está preparado? Você ama Jesus? Você está determinado a caminhar e servi-lo? Paulo está indo, terminando a sua terceira viagem missionária, e agora ele vem despedindo. E ele reuniu aqueles irmãos para dizer: o que me espera parece que são cadeias e tribulações. Porém, que versículo maravilhoso, que coisa maravilhosa Paulo fala para mim, para você, que às vezes pensa que a obra de Deus é só quando dá certo. Que bom, Deus está no controle, é verdade. E quando a situação é assim, que aparentemente derrota, aparentemente, diz o capítulo 20, o versículo 24, capítulo 20. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos repetir? Vamos repetir? Olha o que Paulo diz, porque ele não sabe o que espera, ele está constrangido de ir para Jerusalém, sabe que lá ele não vai ganhar medalha de honra, que ele não vai ganhar nada. Ele vai, mas não sabe. O que ele pensa e que ele tem sido revelado pelo Espírito é que viriam cadeias e tribulações. E aí o pessoal, na sua maioria, como hoje, como naquela época, a maioria diria o quê?
Paulo, por favor, desista dessa ideia, fica aqui conosco, olha como Éfeso é bonito, olha como aqui em Filipos, todo mundo ama você em Filipos, fica aqui. Ou então, Paulo, vá mais longe, vá logo para a Espanha, ou então vá para Roma em vez de ir para Jerusalém. Por que você tem que ir para Jerusalém, rapaz? Tantas pessoas falando isso, homens e mulheres de Deus falando isso. E aí ele já diz logo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Isso é um negócio fantástico, né? Paulo diz assim, ó, eu sei a quem eu sirvo, e ele me chamou, e o Senhor é mais poderoso que tudo, não há nada mais precioso do que de ser amigo de Deus, de estar na presença dele, de obedecê-lo, de ouvir sua voz. Não há nada mais precioso do que obedecer de tal maneira que a gente complete a carreira. Completar. Zerar. Deus te chamou. Faça e vá até o fim. Complete a tua carreira. Mesmo que no meio disso haja choro e ranger. Mesmo que no meio disso, diz Paulo, tinha tribulações, tinha cadeias. Mas eu tenho um chamado e eu tenho um ministério e eu quero completar a carreira. E aí eu preciso de novo lembrar de Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, quando ele diz para Timóteo, completei a carreira. Então, aqui ele está como se diz assim, no meio dessa carreira. Ele foi chamado, ele teve uma visão e ele não foi desobediente à visão, isto é, pregar e testemunhar o evangelho da graça de Deus, o evangelho da salvação, não por obras, mas pela graça bendita do Senhor, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu isso e ele saiu proclamando, e não demorou, e apressou. Nós temos pouco tempo, Paulo estava apressado, tinha muita coisa para fazer, não podia ficar enrolando. Nós cristãos tem hora que aparecemos nesse século XXI, em que parece que nós temos todo o tempo do mundo e a gente fica enrolando quando nós temos tão pouco tempo. E parece que está passando mais rápido do que antigamente. Muito mais rápido. A gente pode viajar mais rápido, a gente tem agora internet, eu estou aqui falando para um monte de gente ao mesmo tempo de vários lugares. E depois essa mensagem vai ficar no ar, ecoando, repetindo, sei lá até onde a palavra... E a palavra vai e diz que ela produz o fruto dela. O Senhor vai levando. Glória a Deus por isso. Outros tempos. Nós não podemos perder aquilo que é mais precioso, que é tempo. E nós não podemos perder o foco, aquilo para o qual o Senhor nos tem chamado. Deus tem chamado você que está me ouvindo, você parou aqui. Eu sei lá, você podia estar fazendo um monte de coisa, você podia estar na igreja, você podia estar na rua, você podia estar assistindo uma novela qualquer, um seriado qualquer, mas você parou aqui. Então Deus tem um negócio para você que está me ouvindo. Não fuja do chamado nem do ministério que o Senhor concedeu a você. Ser forte, ser firme, inabalável. Paulo diz assim, olha, o que importa é que eu complete a carreira. Caia 1.000 de um lado, 10.000 do outro, eu vou ficar focado, firme nessa promessa. Então eu estou indo para Jerusalém, constrangido. Vocês sabem como é que eu me portei? Caminhe. E aí olha o versículo 25. Agora eu sei que por todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Estou me despedindo de vocês. Paulo já está antevendo que não volta mais ali e ele não ia ver mais aqueles irmãos tão queridos. E aí ele resolve colocar aqueles irmãos queridos, como se diz, sob juramento, num protesto. Diz ele, o texto na minha tradução diz assim, portanto, versículo 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Eu falei, eu ensinei, eu preguei aquilo que era
importante, aquilo que era proveitoso. Eu preguei falando de arrependimento para com Deus, falei sobre a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eu falei do testemunho do Evangelho, da graça de Deus, eu preguei, eu ensinei, eu exortei, eu demonstrei, e agora eu quero dizer que eu estou limpo. Eu estou limpo do sangue de vocês. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A palavra todo aqui é muito, muito forte. Penso eu como pastor, como missionário. Você vai para o campo e você ensina o quê? Você conversa com as pessoas e você prega o quê? Você vai fazer um sermão na sua igreja e você tem lá 20, 30, 40 minutos para preparar uma mensagem que pode mudar vidas. O que é que você prega? O que é que você ensina? Paulo está dizendo todo o desígnio de Deus. Eu falei, eu ensinei, eu exortei, eu demonstrei. Estou fora. Livre do sangue de vocês, porque eu fiz o que devia ter feito. No versículo 28, Paulo começa a fazer o apelo. Então ele conta o seu testemunho, ele diz a situação em que ele se encontra e para onde ele vai, das angústias, mas ele está pronto, ele está pronto. Ele não pregava Jesus apenas de proforma, ele vivia e amava Jesus, então ele está pronto. E agora ele começa a exortar os irmãos e a orientá-los. A última orientação. E a última orientação de Paulo é essa aqui. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Qualquer um que é pastor, presbítero, líder, missionário, precisa entender que o rebanho, as ovelhas, as pessoas que o Senhor dá, é do Senhor. Diz o texto, tome sentido, atentai, atendei, cuida do rebanho. Atender é cuidar, é assistir, é apacentar o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu, vos deu. Esse rebanho é a igreja de Deus, é pastorear a igreja de Deus. Mas a igreja é de Deus, ele é o corpo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Jesus deu o sangue dele pela igreja. Jesus deu o sangue dele pela igreja. Valorize o corpo de Cristo. Você que está me ouvindo. Valorize a igreja, o corpo de Cristo. É muito bom ouvir mensagem, às vezes ficar em casa, às vezes é melhor, às vezes você fica pensando, não vou para a igreja não, vou assistir aqui, ou vá para a igreja, valoriza a igreja, o corpo de Cristo. E não vá para a igreja apenas para receber, vá para ajudar, vá para dar, vá para doar, vá para servir, vá para cuidar. A pessoa tem mania de ir só para receber. Não, vá para cuidar, vá para ajudar. Valorize, pastoreai, atendei. É o Espírito Santo que colocou você. E a igreja foi comprada pelo próprio sangue do Cordeiro. E o pior é que se você não tomar postura ao lado do Senhor Jesus, se você não tomar postura ao lado da igreja, se você não ficar firme, olha o que acontece, versículo 29. Paulo está dizendo, olhando para aqueles presbíteros, aqueles líderes, aqueles filhos na fé dele. Eu sei que depois da minha partida,
entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Não desvaloriza a igreja, o corpo, porque tem lobos vorazes querendo entrar no corpo, na igreja, já estão entrando. Para arrancar dela, da igreja, do corpo, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, a sua essência. A essência do corpo. Porque o corpo é de Cristo. É ser igual a Cristo, é caminhar com Cristo. Paulo aqui está com o coração agoniado porque ele está dizendo, eu sei que depois que eu for, vão entrar lobos. Então, você que é líder, não desista da igreja, lute pela igreja. Você que é crente, não desista da igreja, torne-se gente séria. Não seja ovelha passível de apenas ser atacado por lobos devoradores. Cresça, tenha consciência, ame ao Senhor. Não desvalorize a igreja de Cristo. A igreja não é minha, é de Cristo. A igreja não é uma entidade qualquer. Não, ele é corpo. E aí Paulo vai falar uma coisa pior ainda, dos lobos que penetrarão. Paulo vai dizer, versículo 30, e que dentre vós mesmos, Paulo está olhando para aquele grupo de irmãos, presbíteros, líderes da igreja, e ele olha e diz assim, dentre vós mesmos. Talvez ele tenha pensado que o próprio Senhor Jesus escolheu 12 e que um dos 12 era traidor, era Judas. Se o próprio Senhor Jesus, no grupo seleto que Jesus escolheu, tem sempre um Judas, naquele grupo também não haveria? Paulo diz, eu tenho certeza que sim. Aí ele diz que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Vão pegar a verdade e vão torcer a verdade. Vão pegar a essência e vão mudar essa essência. E vão segurar a verdade e deixar passar a mentira. Para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Coisa fantástica que Paulo faz com aqueles líderes e faço hoje à noite com você. Vigiai. Jesus falou isso para os discípulos, lembra? Vocês não puderam orar e vigiar nem por 1 hora. Porque Jesus saiu, vamos orar comigo, minha alma está angustiada. E aí Jesus vai mais um canto assim e ora, e quando ele volta os discípulos estão dormindo, você lembra, não? E Jesus diz assim, vocês não puderam vigiar 1 hora, não puderam orar 1 hora, vigiar e orar para que não entreis em tentação. E aí Paulo diz assim, eu coloco vocês, eu encomendo vocês ao Senhor. E a palavra da sua graça, palavra que eu acho fantástico. E a gente está aqui estudando a palavra de Deus. E a palavra aqui é aquilo que ele prometeu, aquilo que ele cumpriu, aquilo que ele ensina. Para a gente poder obedecer esta palavra, e esta palavra do favor não merecido, do fato dele nos amar, dele nos cuidar, não porque nós somos algo especiais, não. E é nessa graça que nós confiamos. É essa graça que nós temos, que vamos sendo edificados, e vamos crescendo, e vamos desenvolvendo, e vamos caminhando para a honra e glória do seu santo nome.
De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem terno, nem gravata, nem vestes, nem sapatos. Ninguém cobicei prata, nem ouro. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e que estavam comigo. Tenho-vos mostrado que em tudo, que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo está sabendo que o que vem pela frente é pauleira. Tanto para ele, indo para Jerusalém, quanto também para a igreja que vai ficar, porque ele não ia mais vê-los. Mas aqui ele está dizendo, a igreja não é minha. A igreja não é minha, então eu coloco vocês, eu encomendo vocês ao Senhor. Tem gente que pensa assim, se eu não fizer isso, a igreja vai parar, o trabalho vai parar, porque fulano, ou eu, sem mim, nada podeis fazer. Não, besteira, querido, a igreja é do Senhor. Paulo está falando isso, olha, está encomendado ao Senhor. Eu sei que vão vir lobos, e eu sei que do meio de vocês vai aparecer uns inteligentes demais, ou uns que querem falar coisas e levar grupos e dividir e separar e destruir. E que vão cobiçar e vão ter secura e vão fazer da igreja mercado. São mercadejadores do evangelho, gente que corre atrás apenas do seu próprio recurso. Quando começou a Covid, eu vi um desses grandões aí dizendo assim vocês querem acabar com a minha igreja. Quando eu vi aquela frase, eu falei assim, é isso mesmo. Porque se a igreja é sua, querido, é para acabar. A igreja é de Jesus, a igreja é do Senhor. E é Ele que fecha e que abre, é Ele que tem as chaves, é dele, é o corpo. Ele é que anda no meio dos candeeiros, é Ele que fortalece. Por isso, não desvalorize a igreja. Não permita que a igreja seja desvalorizada. Mas participa, cuida, atende. Diz mais o texto. Diz mais o texto. Paulo vai dando a última ordem aqui. É preciso cuidar dos necessitados. É preciso cuidar dos necessitados. É preciso socorrer os necessitados. Paulo diz assim, olha, eu trabalhei com as minhas mãos, eu cuidei só para o que era necessário e principalmente para socorrer os necessitados. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Lamentavelmente, hoje a gente vê o inverso disso. Quando Paulo termina esse sermão de despedida, versículo 36 diz: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Tempos difíceis, irmãos. E pode ser que você esteja passando tempos difíceis. Eu não sei quantas vezes eu já passei pelo deserto. E também não tenho ideia de quantas vezes mais eu ainda vou passar. Mas a pergunta então é: você vai completar o teu ministério e vai ser fiel até o fim? E a coisa mais importante
martelada no seu coração é completar, obedecer, servir, amar. Como fazer isso? Pode ser então que sejam momentos difíceis que a gente venha pela frente. Para você, ou até mesmo para a igreja. No caso, Paulo eram momentos difíceis para ele. Ele tinha que ir para Jerusalém. E ele está se despedindo daqueles irmãos. E para terminar, ele ora. Ele ora pedindo que o Senhor tome conta daqueles irmãos. Ele ora para que a igreja do Senhor não perca o rumo. Ele ora para que aquela igreja continue servindo as pessoas, cuidando dos necessitados. Ele ora para que aquela igreja não perder a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e não perder sempre a necessidade de se autoexaminar e chorar aos pés da cruz e se arrepender dos seus erros, das suas mazelas, de bater no peito e dizer pecador. Ele ora para que aquela igreja não perca a visão. Que o seu coração seja cheio da bondade e da graça do Senhor Jesus. Que o seu coração, a sua mente seja cheia do propósito que tinha no coração e na mente de Paulo. Eu quero completar a carreira, eu quero obedecer ao Senhor Jesus. Nada é mais precioso do que obedecer, completar, servi-lo. Servir de que maneira? Não é só falar de servir, mas servir de que maneira? Releia todo o texto. Anote aí como é que Paulo servia e coloque no seu coração o desejo de dizer: é assim que eu quero, porque o meu amor para com o Senhor é maior do que tudo. Eu quero orar então com você. Gente nossa querida, espalhada por esse Brasilzão, eu queria que você fechasse aí os seus olhos um pouquinho e orasse comigo, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, eu gostaria de estar ali junto àqueles irmãos de Éfeso, na cidade de Mileto, nessa despedida com o apóstolo Paulo, para ouvir a oração, para entender o que Paulo orava e como orou, e como se despediu daqueles irmãos, seus filhos, seus netos espirituais, gente tão preciosa. E ele vendo as lutas que viriam, mas também na certeza de que todos nós estamos encomendados ao Senhor. Paulo, com certeza, colocou aqueles irmãos preciosos nas tuas mãos. E nesta noite, em nome de Jesus, eu também quero colocar esses meus queridos que me ouvem nesta noite, neste momento, eu quero colocá-los diante do Senhor, nas tuas mãos. Oh Pai, não há mãos mais poderosas do que as tuas. Então estende a tua mão sobre eles, repreende todo ataque, toda ação do devorador, daquele que quer roubar a paz, a alegria, quer arrancar de nós a certeza do amor bendito que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós rogamos agora que o Senhor derrame a tua bênção e sustente o teu povo e visite a tua igreja e avive a tua obra, Senhor, e no decorrer dos anos faze-a conhecidas. Nós queremos te pedir perdão quando tantas vezes trocamos o Senhor por qualquer outra coisa. Ó Deus, tem misericórdia e faz de nós um instrumento nas tuas mãos para o louvor da tua glória. Assim nós te rogamos. Rogamos por cada missionário que nos ouve, cada irmão que nos ouve. Derrama sobre todos nós as tuas bênçãos para o louvor da tua glória. De uma maneira muito especial, louvamos a Deus pela vida de Hernani e Licínia, que hoje estão celebrando o nascimento da sua primeira netinha. Aliás, nasceu ontem, e nós estamos louvando ao Senhor pelo Vicente, pela tua graça, pela vida derramada sobre eles. Pedimos a tua direção sobre todos nós e alegre da sabedoria na criação. Abençoa Thalita, abençoa Paulo na criação do Vicente, para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Se Deus te der força e graça,
Nós nos encontramos na próxima quarta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. E aí eu convido você a compartilhar, entendendo você ser também palavra de Deus, que outros precisam ouvir. Se você entender que é de Deus, compartilhe nas suas redes, para a glória do Senhor Jesus. Beijo no coração, ore aqui por nós, ore pela missão, Projeto Zero, ore, assim pedimos. Beijão, paz.